Saudações, estamos de volta. E não podemos esquecer, mais uma vez, busquem-nos nas redes sociais. Em especial o Instagram, né? Instagram do programa. Você poderá assistir tanto os programas Saudações em tempo real, na televisão e no Instagram, todo sábado às 9 horas e domingo às 6h30 da manhã, como qualquer outro horário, ou assistir qualquer dos programas anteriores. Se quiser assistir um programa que nosso querido Caleb Brito, vai lá, busque, você vai conseguir encontrar as entrevistas anteriores do Caleb. Também nos acompanhe no podcast Saudações. Todas as quartas você pode assistir ao vivo, das 20 às 22 horas, ou depois, se você quiser, vou pedir para Bruno Coelho colocar no Spotify. E agora eu quero mandar aquela dedicatória, um abraço querido, especial para os meus irmãos, os meus colegas advogados, que antes pagavam quantos por cento, Caleb? 3,65%. 3,65% de tributação nos seus honorários advocatícios. E agora, com a nova reforma, irão pagar 35% de tributação. Que beleza. E a pergunta que faço: onde está a OAB? A OAB discute tudo. A OAB tem um monte de festa. Festa é uma beleza. Festa o tempo todo, imersão de um monte de coisa. Quer dizer, é muito legal, é festivo. Quer dizer, eu acho que a gente devia mudar o nome da instituição para alguma coisa assim festiva. Vamos fazer, eu acho que a parte festiva da OAB é a parte que concentra os recursos e a capacitação técnica completa. Caleb Brito, eu quero te ouvir. Ainda agora tu estava falando para nós sobre o Pacto Federativo. A nossa segunda Constituição da República, trazida por Rui Barbosa, trouxe, na verdade, um espelho, uma espécie de espelho do que acontecera na Constituição norte-americana, que tinha 100 anos antes. E aí trouxe um modelo chamado federação. Nós, o próprio Rui, não sei por que cargas d'água ele fez isso, um técnico brilhante, ele achou que brasileiro sempre malandramente fazia bobagem, e ele foi lá e trouxe uma Constituição não restrita, resumida, trouxe uma ampla Constituição e fez alguns retoques no modelo federado, lá na segunda Constituição. E nós já, na 8ª Constituição, fizemos um modelo federado que nada se parece com a Federação Norte-Americana. Nada se parece. Porque a gente sempre tem essa ideia de Estado ditatorial. É impressionante como a gente tem um espírito ditatorial. Nós, brasileiros, nós temos esse espírito totalmente diferente do americano. Então, assim, mais uma vez o Brasil, tributariamente, está fazendo essa junção. Porque tu junta tributação, a gente já tem a criminalização, o direito penal no Brasil, diferente do americano, ele é federado. O direito penal americano, ele é dos distritos, ele é dos estados. A tributação nos Estados Unidos, isso é uma federação, gente. Quem inventou a federação foram os norte-americanos. Na federação, a mesma coisa. Nós aqui copiamos, e copiamos mal feito a Constituição de 88, diga-se de passagem, uma bosta se comparado com a Constituição segunda da República, e agora nós estamos transformando, mais uma vez, o Estado brasileiro numa ditadura federada. Porque a gente já era a criminalização toda federal e agora a gente está transformando a tributação numa discussão federal. Fala um pouco mais sobre essa discussão. Bom, vamos lá. Primeiramente, só fazer, me perdoe, né, e a data vem as informações passadas ainda há pouco. Na verdade, a gente tem 3 percentuais de tributação para os advogados. 3,65%, 5% e 10%. Isso aí somado dá 19,65%, né, é a carga tributária do advogado lá no lucro presumido. Certo. Tá? Esse percentual ele vai aumentar para 35%. Tá? Então, só para fazer essa correção, para depois, né, a gente não sair aqui como passando informações equivocadas. Ainda assim, é um aumento absurdo. Você tem um aumento significativo, né, de percentual, e aí, enfim, a gente... Fala dos outros profissionais liberais também, porque a gente está falando de advogado, claro, o programa tem essa atenuação, tem esse viés muito mais para a advocacia e para o mundo jurídico, mas fala dos profissionais liberais como um todo. Na verdade, assim como para os advogados, que a alíquota não é diferenciada para os outros demais, porque a gente está falando de regime tributário, a gente está falando do lucro presumido, tá?
todos eles vão sair para esse percentual de 35%. 35%. Então, você Fala um pouco das outras classes aí que precisam se movimentar. Busquem aqui o programa Saudações para a gente discutir sobre isso. Vamos abrir uma pauta, tá aberto aqui, vou fazer um grupo de estudo, eu e o Caleb, para a gente discutir constitucional, um constitucionalista e um tributarista, para a gente discutir profundamente o impacto da tributação para você na sua carreira profissional. Aí eu já faço o chamado para as entidades de classe nos procurar para a gente discutir essa questão aqui na televisão. Eu cedo o espaço da televisão, discutir tecnicamente. Fala aí. Então aí a gente chama alguém aí, essa classe. Eu vou chamar os médicos, os contadores, os administradores, os dentistas, enfim, todas as classes liberais vão aí passar para essa alíquota de 35%. Tá? Um aumento absurdo. A gente está falando isso esquecendo o imposto de renda. E, Caleb, me diz uma coisa, que coisa absurda. A reforma tributária não era para simplificar e diminuir carga tributária? Então... Não sempre foi essa ideia de tributação no Brasil? Ah, a gente paga no Brasil imposto. Qual é o discurso que se tem há anos? Se paga muito tributo no Brasil e a tributação é muito complexa. Exato. Então fazer o quê? Simplifica e diminui a tributação. Não é isso? Na verdade, simplificou, mas não diminuiu, né? Não, aumentou a carga tributária. Na verdade, assim... Não simplificou, não. Sabe por quê? Vou te dizer. Quanto tempo de transição? Bom, a gente vai ter o início a partir de 2026, né? E aí, e esse é o detalhe, tá? Que o brasileiro ainda não parou para pensar sobre isso. Começa em 2026 e ela se estende até mais 50 anos. Ou seja, 2076. O brasileiro vai ficar com dois sistemas. Estaremos todos mortos. Né? Então, você contador, você advogado, você administrador, né? Eu digo isso porque são os que estão mais ligados com a questão tributária. Então, administradores, contadores e advogados estarão aí, de fato, nessa loucura mental para poder trabalhar durante 50 anos dois sistemas tributários, né? Porque isso aí vai se diminuindo para que a ideia de que a população se adeque durante esse tempo. As demandas judiciais com relação a isso serão infinitas. Fora as administrativas, né? Serão infinitas. Fora as administrativas. Quer dizer, tu vais criar um caos no sistema tributário brasileiro. Quer dizer, o troço que era para simplificar, para diminuir tributação, não vai ter esse efeito, vai ter um efeito totalmente absurdo. Para ti, tributarista, para o constitucionalista, para o advogado é bom? Isso. Vamos pensar assim, refletir já o outro lado. Vamos falar para o nosso colega advogado. Bom, da maneira que está, confesso a você que não. Primeiro, pela questão do percentual de pagamento de tributos. Não terão muitas ações tributárias para a gente fazer? Recentemente, sim, óbvio, mas recentemente teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão com relação à questão de advogados e honorários, né? E a decisão foi brilhante, né? De quem? Do então desembargador Marcelo Carvalho. Olha, né? Marcelo é o desembargador estudioso. Exato, eu quero Marcelo minhas saudações também ao desembargador Marcelo Carvalho. Mas a decisão dele foi brilhante no que tange a questão dos advogados. Advogado não tem salário. Advogado tem honorários. E foi isso que ele estabeleceu na decisão. Legal, cara. Né? Nós não temos salários fixos. Não temos. Né? Nós vivemos de honorários. E no Brasil, o Maranhão falando em que a população é extremamente pobre. Pós-pandemia, uma crise imensa. A população não tem buscado o advogado, tem buscado a defensoria pública. E cada vez aumenta mais. Né? Então, advogado tem vivido hoje, de fato, de honorários. De honorários. E, em sua maioria, honorários ad êxito. O que é o honorário ad êxito para você que não tem essa tecnicidade? É receber quando do resultado da ação. Então, você protocola a ação, ou seja, você aí, consumidor, procura um advogado e aí não tem dinheiro para pagar, né? Pronto. E aí o advogado, então, vai lá, peticiona, protocola a ação, dura aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Faz recurso para o Tribunal de Justiça. Recursos. Daqui a 7 anos. E aí só no final você sai uma decisão. Uns honorários, dando moral de R$2.000. Que aí a gente vai 10%, ou seja, o advogado vai receber aí 200, 500, daqui a 5 anos. Então, essa é a realidade hoje da advocacia. Essa é a realidade maranhense, da advocacia. Tá? Eu estou falando da realidade maranhense.
Tá? Não é então, nada assim, disso que você vê no TikTok. Não, de Instagram, não é nada disso. Por isso que... Esse pessoal de TikTok, eles querem cobrar dinheiro de vocês, só. E aí é aquele famoso arrasta pra cima e cria-se curso. Arrasta pra cima e cria-se curso. Porque hoje todo mundo ensina como ganhar dinheiro, mas não ensina como ter o direito. É o que exatamente. É isso que a gente está discutindo. Rapaz, né? e exatamente isso. Não se discute mais direito no direito. Exato. Bruno Coelho, não se discute mais direito no direito. São os profissionais que querem ser tudo lobista. Ninguém quer estudar direito, senhor. O cara quer ser administrador de escritório, ele não sabe fazer uma petição. Ele não sabe ler um processo. Ele não conhece, nunca leu o Código de Processo Civil, nunca leu uma doutrina. E aí ele quer ser administrador de escritório. Isso é uma loucura. Senhor. É verdade. Então, assim, e aí voltando então à sua pergunta, né, com relação ao Pacto Federativo, é muito preocupante, sabe, Ted? Porque... no contexto geral, a gente teve uma guerra fiscal muito grande durante todo o período desse Código Tributário e do tributário constitucional. Né? A gente tem que fazer essa separação. É verdade. O Código Tributário Nacional, que é de 66. Mas né? é ruim a guerra tributária? Eu não sei até que ponto é ruim. Porque os estados aí, tu começa a criar essa briga estadual para ter negócio, para ter estrutura. Eu não sei, sinceramente, avaliando hoje, diante desse cenário que se apresenta, que nos apresenta, eu sinto falta da guerra tributária. Eu sinto falta. Esse conselho vai tirar exatamente essa autonomia dessa guerra fiscal. Mas aí a gente tem que explicar para o telespectador o que é essa guerra fiscal. Então vamos lá, trabalhando com o ICMS. 30 segundos, porque aqui o nosso querido Guedes já está... Ei, Guedes, a gente vai ter que cortar aquela parte lá mesmo para botar mais... Então o ICMS, na verdade, ele tem essa cadeia de circulação em que cada estado ele tem a sua alíquota, né? Então, a guerra fiscal basicamente seria isso, ou seja, cada estado dizendo qual é a alíquota por onde esse serviço ou esse produto está circulando. Isso vai acabar exatamente com o Conselho Federativo, porque continua um percentual único, mas a federação, ou seja, a União dizendo como vai ser essa repartição dessa receita. Eu estou com saudade da guerra fiscal. A gente precisa voltar à guerra fiscal, que é muito melhor, muito mais democrático. Olha, a gente precisa fazer um programa aqui, precisa discutir o que é democracia. Vocês, população, deturparam a expressão democracia. Eu vou trazer um estudo profundo sobre isso, chamar um cara, um filósofo do direito para discutir comigo o que é democracia, que esse pessoal não tem... Esse pessoal que está falando aí... O tempo todo repetindo que é democracia, não sabe o que é democracia. Caleb Brito, muito obrigado, meu querido. Você é sempre um lorde vindo aqui conversar conosco, nos esclarecendo as questões. Não esqueça de acompanhar, assiste lá no nosso podcast, Caleb esclarecendo várias dúvidas sobre a reforma tributária, muito mais tempo, lá 1 hora, 1h30 que a gente está falando sobre isso. Caleb, se despeça do nosso telespectador, por favor. Mais uma vez, muito obrigado, Ted, por esse espaço para poder estar esclarecendo para a população maranhense, a população brasileira, né, sobre esses impactos e essas reformas aí que a gente tem na questão tributária. E fico à disposição mais uma vez de todos vocês, né? Acesse as nossas redes sociais para mais dúvidas e esclarecimentos. Um abraço, um beijo carinhoso aos nossos brasileiros que estão em Portugal. E aí, aqueles que estão nos assistindo lá de Portugal, um grande abraço carinhoso. Declaro mais uma vez justo esse programa. Não o Brasil não está nada justo, mas o programa sim, justo e perfeito. Um beijo a todos, um carinhoso abraço e até o próximo sábado.